Vamos lá. Nesse próximo vídeo eu vou abordar a equação de segundo grau aqui no código. Eu acho que quem já tem essa calculadora já sabe. Se você quer calcular uma equação de segundo grau, você vem aqui no menu. Você pode ir aqui em equações, polinomial F2, o grau da equação. Se for 2, aperta aqui 2. Aí vamos supor, tem essa equação de segundo grau para resolver. Eu coloco meus coeficientes, né? Ax² mais bx mais c igual a 0. Então quem é A? 1. Quem é B? Menos 14. Quem é C? Vou botar aqui 49. Pronto, então C é 49. Aí você coloca resolver. Ele resolveu aqui, ó. A raiz da equação foi 7, uma raiz dupla. Então ela já resolve. O exemplo que eu vou mostrar é mais por questão de didática mesmo, né? Como que eu vou, por exemplo, implementar isso? Então vamos lá, na minha programação, estou aqui em equação de segundo grau. Vamos agora ver o que o código faz primeiro, antes de executar, né? Então eu vou editar para entrar dentro do meu código. O que é que eu fiz nesse código? Eu coloquei entre aspas, insira os coeficientes. Então vai aparecer isso para o usuário, insira os coeficientes. Aí pulei e na outra linha eu exibi ax² mais bx mais c. Vou botar igual a 0 aqui também para ficar, né? Igual a 0. Aí eu comecei. Quem é A? Digite A no caso, né? Aí coloquei a interrogação, esperando que o usuário digite e atribuir esse valor aqui nessa tecla, né? Ó, a minha variável A. Depois fiz o mesmo para B. Quem é B? O usuário vai digitar o valor de B. Quem é C? O usuário vai digitar o valor de C. Logo após, né? Eu fiz essas contas. O que é que a gente faz na equação de segundo grau? A gente encontra o delta. Aí eu chamei de D, o delta. Quem é delta? Delta é B2 menos 4 vezes A vezes C. Então, essa conta aqui atribui o valor a D, que é o meu delta. Aí eu exibi na tela, só para o usuário ver. Delta igual a, e inserir um segundo comando, D. Então, exiba o valor de delta, certo? Aí, vamos para a próxima conta. Depois que a gente acha o delta, a gente faz o que? Encontra as raízes da equação. Tem gente que estuda como sendo x' e x duas linhas, né? Aí como é que faz? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Menos b, vai ter o mais ou menos, a raiz do delta sobre 2a. Então vão ser duas raízes. Então eu fiz primeiro para menos b mais a raiz. Onde é que é a raiz? A raiz é aqui, ó, shift, e tem o símbolo da raiz em amarelo aqui, ó. Aí entrou a raiz aqui. Então, voltando, né? Menos b, aí a primeira raiz é com mais a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então eu atribuo esse valor à minha variável E, que seria o meu x'. E o x duas linhas vai mudar somente esse sinal aqui. Vai ser menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. A isso eu atribuo a minha variável f. Com essas duas variáveis, eu vou e exibo na tela. x1 igual a E, x2 igual a f, ou x', x duas linhas. Pronto, acabou meu código, fiz a implementação. Aí vamos aqui para o papel, né? Vamos para esse primeiro caso aqui, ó. 2x² mais 4x menos 6 igual a 0. Eu encontrei o delta 64, aí encontrei o meu x', né, que é menos b, que é 4, mais ou menos a raiz do delta. A raiz de 64 é 8, sobre 2 vezes a,
Então A é 2, 2 vezes 2, 4. Aí quando eu faço essa conta, eu encontro 1 e menos 3. Vamos ver se bate com o da calculadora. Vamos executar aqui, ó. É XZ, né? Vamos executar. Aí ele exibiu como mostrei, insira os coeficientes. Ax² mais bx mais c igual a 0. Então quem é A? Nesse meu caso aqui, A é 2. 2. Aí ele já pulou quem é B. B é 4. Quem é C? Menos 6. Dei Enter. Aí ele já encontrou o meu delta, que foi 64, que está batendo com aqui. Aí eu dei uma pausa, né? No caso eu vou apertar EXE para ele continuar a execução do código. Achou o meu x1, ou seja, o meu x' que é 1, e o meu x duas linhas que é menos 3. Então as contas bateram. Aí tem uma observação que eu deixei aqui, ó. Cuidado com o código para não gerar resultados errados. Por quê? Vamos voltar lá no código. Aqui, ó. Pronto, acabou no código, né? Vamos voltar aqui no código. Por que cuidado? Porque essa calculadora, ela tem questão de prestar atenção nos parênteses. Então, se eu botar um parêntese errado aqui, por exemplo, se eu colocar um parêntese aqui, se eu botar um parêntese aqui e esquecer isso aqui, vai dar um resultado errado. Ela vai fazer menos b mais raiz de delta dividido por 2 e no fim multiplica por a e dá um resultado errado. Então você tem que prestar atenção nos parênteses. Assim é a forma correta de fazer. Aí como é que eu tenho certeza? Você faz uma continha no papel e verifica, né, o resultado. Se tá dando ok. Então esse aqui é o meu código. Aí vamos fazer agora, por exemplo, B aqui, ó. No caso onde eu tenho uma raiz dupla repetida. No caso aqui o delta dá 0, né? Você tem uma raiz dupla repetida. Então vamos colocar isso aqui, né? Vamos executar o código aqui. Executar. Digite A. No caso aqui A é 1. B é menos 14. E C 49. Dou Enter. Delta igual a 0. Era o esperado aqui, ó, que o delta desse 0. Aí continua a execução aqui do código. x1 igual a 7. x2 igual a 7 também. Então o código está funcionando para raízes reais distintas e raízes reais iguais. Dá o XZ. Pronto, acabou o meu código, né? Voltar aqui. Vamos para o exemplo C agora. Quando o delta dá negativo, o que será que acontece com o meu código? Será que ele vai funcionar? Vamos executar. Quem é A? É 1. Quem é B? Menos 14. E C, nesse caso, é 50. Encontrou o delta, deu menos 4. Vamos encontrar as raízes agora, ó. Delta menos 4. Deu erro. Não real. Aperte ESC. Então o meu código não rodou. Aí ela já pulou aqui e indicou onde é que está tendo um problema. Está tendo um problema aqui. E qual é esse problema? O problema é justamente calcular, porque aqui você não tem raiz de número negativo. Então a gente tem que partir na nossa fórmula. Aí o que é que eu fiz? Quando a gente encontra o delta de um número negativo, a gente coloca o i, né, ou o j, depende aí do que você aprende, né, para representar a parte imaginária. Aí o delta vira um número positivo aqui, você tira a raiz dele como sendo um número positivo. Aí nesse caso vai ficar a raiz 7 mais i e 7 menos i. E como é que eu faço isso na calculadora? Eu vou dar o S aqui, ó. Aí eu fiz um segundo código, que é equação, né, segundo grau 2. Então vamos editar. O que é que eu fiz nesse código aqui? Eu comecei da mesma forma. Insira os coeficientes. Encontrei o delta.
Aí agora eu já comecei a utilizar funções da calculadora. Comecei a utilizar um if, que o if significa se. Então eu coloquei, se o delta for maior ou igual que zero, então, que é assim que funciona nessa calculadora, né? Se o delta for maior ou igual que zero, então encontre o delta normalmente, igual ao outro código. Só fui copiar e colar, a diferença é que eu coloquei essa condição. Aí você encontra o delta normalmente aqui. E depois exibe quem é x1 e quem é x2. Pronto. If end. Então aqui eu acabei meu if. Felipe, onde é que eu encontro essas funções? If e if end. No shift, programa. Aí volta no menu que eu mostrei. Aí no caso, você pula aqui no F6. Aí você tem as funções de if. Tem o if, then, que é faça. Aí tem o else, que é o se não, como a gente conhece geralmente em português. E if end, acabe o meu if. A minha condição, né? Aí fiz outro if. Acabei esse meu primeiro if, aí eu fiz outro if. Se o d for menor que zero, então aí eu utilizei a função abs de d atribuo a k, ou seja, abs é o valor absoluto, ou seja, um módulo. Então se o d, por exemplo, deu menos 10, aí o que é que acontece? O módulo de menos 10 é 10, então ele vai pegar 10 e vai atribuir a variável k. Ok? Aí eu calculei as raízes. Como que eu fiz? Utilizando a mesma fórmula aqui, ó, de Bhaskara. Menos b mais. Aí dessa vez coloquei o i, que representa complexo, né? Raiz do meu delta. Só que eu não posso utilizar esse d, porque ele é negativo. Por isso que eu usei k para calcular a raiz de um positivo. A raiz do meu delta, né? Dividido por 2a. Atribuo esse valor, a minha variável é. E a segunda raiz é menos b, aí vai mudar só o sinal menos, né? E a raiz do meu delta dividido por 2a. E atribua a f. Logo em seguida você vai fazer o quê? Vai exibir o x1, que é justamente o e. Então exibo o e e dê uma pausa aqui. E exiba x2 igual a e mostre o valor de f. E dê uma pausa. Pronto. Acabou minha segunda condição, meu segundo if. Então aqui a gente já conciliou a equação de segundo grau com o if. Ó, acabou meu código. Espero que tenha dado para entender, né? Vamos executar agora o código. Relembrar, né? Vamos relembrar de executar, né? Exibi a mensagem e fiz o meu if. Se o meu delta for maior que zero, então faça da forma tradicional, como eu fiz antes. Aí se essa condição não for aceita, ele já pula para o outro if. Já pula para esse if. Aí, ou seja, se o d é menor que zero, atendeu a condição? Atendeu. Então, ele executa isso que eu quero. Execute módulo de d e atribua a k e encontre os valores de e e de f, que são x1 e x2. Vamos dar um ESC. Vamos executar agora. Esse aqui deu erro, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Executar. Insira os coeficientes. Vamos usar esses coeficientes aqui agora. 1 menos 14 e 50. C é 50. Já encontrou. x1 igual a 7 mais i, igual a xe. x2 igual a 7 menos i. Pronto, encontrei minhas raízes aqui, ó. 7 mais i, 7 menos i. Nesse código eu não coloquei para mostrar o delta, porque não é necessário. Já ia ficar mais linhas de código, né? Pronto, apertei exe, acabou o meu código, aperto de novo aqui, voltou para o meu menu. Vamos fazer o último exemplo agora, que é quando o delta aqui deu um menos 12
Aí você vai colocar o i de número complexo e vai considerar a raiz de 12, né? Que a raiz de 12 vai dar um número com vírgulas, um número decimal, né? Então vamos ver se a calculadora vai chegar nisso aqui. Vamos executar de novo aqui. O A é 1, o B é menos 14, o C é 52. Achou o meu x1 igual a 7 mais o i aqui no final, tá vendo? Mais i, 1,73, e vou dar um xz, o x2 é 7 menos 1,73i. 1,73. Então tá ok meu código. Então nesse vídeo a gente já aprendeu a implementar uma equação de segundo grau e já começou a introduzir o if. Vou pausar agora e vamos para a próxima.